De Marcos, capítulo 1. Vamos dar uma pausa aqui na carta aos Gálatas e refletir um pouco a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Leio dos versículos 16 a 20. Marcos, capítulo 1. Dos versículos 16 a 20, eu quero falar essa manhã sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. O que significa ser um discípulo de Jesus. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16 até o 20. O texto diz: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Vamos orar? Deus, fale conosco uma vez mais essa manhã, de modo que somente a Tua palavra, sendo ministrada poderosamente pelo Teu Espírito Santo, pode gerar algum efeito transformador nas nossas vidas. Então é por isso que nós pedimos. Ao nós refletirmos sobre o que significa ser um discípulo de Jesus, nós queremos que a Tua palavra penetre a nossa alma, penetre nosso espírito e nos torne um pouco mais parecidos com Jesus de fato. Assim nós oramos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro, assim, tão bom, né? O louvor de hoje. O pessoal, quando estava preparando, e eles me mostraram alguma coisa, eles falaram assim: então, o risco é que se o pessoal gostar muito, a gente vai ter que fazer mais vezes. Eu falei: não, por isso não, vocês só vão ter mais trabalho. Mas né, o risco é um bom risco a se correr. E aí, por isso, por conta de uma dinâmica totalmente diferente hoje de culto, eu queria trazer uma palavra. Tentarei ser um pouco mais breve que o normal. ênfase no tentarei. Versículo 16, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus está na Galileia. Galileia não é o centro político, não é o centro econômico, não é o centro religioso da nação de Israel. A Judéia é onde fica Jerusalém. Jesus não está ali. Não era o lugar dos holofotes. Não era o lugar, portanto, onde os maiores mestres de Israel estariam. E definitivamente não era o lugar onde se procuraria discípulos. Se você quisesse gente boa, você ia para a Judéia. Se você quisesse gente capacitada, você ia para a Judéia. É mais ou menos assim, ninguém vai procurar promessas em universidade ruim. Entende o que eu quero dizer? Então você vê lá quais são as melhores universidades, os melhores centros de estudo, onde estão as mentes brilhantes. É para lá que você vai e vai sondar, e aí oferece bolsa, oferece uma proposta, tenta fazer com que aquele jovem ingresse no mercado de trabalho. Aqui Jesus está fazendo o contrário. Jesus está num ambiente de gente simples, numa vila de pescadores, por assim dizer, e ele vê o quê? O que capta a atenção, o olhar de Jesus? 2 pescadores. Nada mais comum em uma vila de pescadores do que 2 pescadores. Nada extraordinário. Mas é isso que faz Jesus prestar atenção. E esses 2 pescadores, que são pecadores também, Simão e André, eles vão se tornar os primeiros discípulos de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar a partir desse texto, que fala ao meu coração e espero que fale também ao teu, é que Jesus não está procurando pessoas extraordinárias. Na verdade, Ele está procurando fazer coisas extraordinárias através de gente como eu e gente como você. Me parece que numa sociedade onde você vale aquilo que você faz e você vale o tanto quanto você tem, e a gente fala bastante sobre isso aqui informalmente, essa coisa crescente do marketing de palco, sabe? Sem querer usar expressões muito específicas, mas aquela coisa assim, tipo empreendedores que nunca empreenderam,
gente que sabe motivar e inspirar, mas nunca fez nada. Então é tudo muito na imagem, né? Nós vivemos uma sociedade de mídias sociais onde você não precisa ser. O que está em jogo é o quanto você parece ser aquilo que deseja ser. Então você põe ali as tuas melhores experiências, as tuas melhores fotos, você mostra a tua melhor faceta para que todos vejam e pensem que você é aquilo que de fato você não é. Jesus ele não está querendo lidar com aquilo que nós poderíamos ser a partir da projeção da nossa imagem. Jesus ele quer lidar com aquilo que nós somos. Jesus quer me usar e Jesus quer te usar para que coisas extraordinárias sejam feitas através de nós, gente simples, gente comum, gente que entende que não tem muita coisa ou não tem nada para oferecer para Deus. Gente que chega assim de mãos vazias e fala: Senhor, eu queria te entregar alguma coisa, mas eu não sei muito o que te entregar. E aí Deus olharia para nós e diria: o teu coração basta. Eu só quero você, eu não quero mais nada que você possa fazer. Porque através de você, aí quem faz sou eu. É assim que Jesus lida, é assim que Jesus sempre fez. Inclusive, comentando sobre essa obra de Jesus, o Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31, ele nos leva à reflexão dizendo: lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para essa vida. Lembre-se do seu passado. Não vejo entre vocês muitos representantes, ou seja, não quer dizer que não haja, mas não vejo muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Essa aqui é a versão A Mensagem de Eugene Peterson. Fique claro que nenhum de vocês pode cantar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Tudo que nós temos de bom, a palavra de Deus vai propor que veio diretamente do Pai das luzes, caiu do céu, tal como a chuva que cai sobre nós, bons e maus. Assim é a dádiva de Deus sobre as nossas vidas. E aí Jesus chega a esses homens, versículo 17, e simplesmente diz o seguinte: não há uma introdução, não há uma apresentação, não há, estou pensando aí, estou tendo uma ideia, desenvolver um ministério, estou pensando uns caras bons. Não tem nada disso. Jesus olha para esses pescadores e diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Direto. Essa semana a gente discutia uma questão um pouco mais doutrinária e teológica. E a pergunta era: será que alguém pode resistir à ação de Deus? Será que alguém pode resistir à escandalosa graça de Deus? Em outras palavras, quando Deus quer nos tomar para si, será que alguém é capaz de dizer não? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que o sim de Deus é maior do que o meu não. E eu creio que somos prova viva disso. Não creio que eu escolhi a Deus, mas creio que fui escolhido por Ele, é por isso que a gente está tudo aqui. Ele chega para esses dois homens e diz: sigam-me. Sigam-me. O convite ao discipulado, que não é um conceito novo em Israel. Porque havia ali em Israel essa relação entre mestre, entre discípulo. Todo mestre tinha seus discípulos. Não era uma relação assim de um estudo uma vez por semana, numa sala de aula, num horário determinado. Não, era algo diário. Discipulado naquela cultura era compartilhar a vida, era comer junto, era andar junto. É você estar tão perto do teu mestre, daquele teu mentor, que você passaria então a ser como ele, a fazer o que ele faz, a agir como ele age, a falar como ele fala. Não numa mímica, não numa imitação cega, mas numa influência tão grande que gera em você atitudes que vão se parecer com a atitude daquele que você segue. Eles aprendiam a orar como seu mestre, eles aprendiam a jejuar como seu mestre, eles aprendiam a interpretar a lei de Deus como seu mestre. Então, nada novo até aqui. Mas nenhum mestre jamais falou da maneira como Jesus falou. Porque o convite de Jesus para esses homens
e para nós, ele tem algumas implicações. Primeiro, ele demanda uma resposta. Não é incomum eu falar com pessoas e ao compartilhar o Evangelho e a postura ser, eu acho que eu não estou pronto. Não é incomum eu compartilhar o Evangelho e a pessoa ter uma atitude profundamente respeitosa e dizendo, poxa, obrigado. Mas não passa de assim, que palavra bonita. Ou vou pensar sobre isso. Ou de repente, caramba, eu preciso ouvir mais, mas não sei se é assim, não sei se o dia é hoje. Quando Jesus olha para mim e para você e diz, siga-me, isso demanda uma resposta. Porque um pense a respeito, ou vou pensar a respeito, já é uma resposta, já é um não. É um não agora. O problema, e a gente também discutia isso com alguns irmãos essa semana, é que o que a gente tem é agora, né? O que a gente tem é hoje. É por isso que o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, quando ouvirdes a voz do Senhor, hoje não endureça o seu coração. Que é hoje, o que a gente tem é hoje. Começamos mais um dia. Eu tenho planos de amanhã cair na estrada e viajar, porque eu tenho um compromisso na cidade de Campinas na terça-feira. Preciso estar lá de manhã. Ou seja, eu tenho uma intenção. Mas o que eu tenho de concreto? Absolutamente nada. De concreto eu tenho é agora. Até o hoje fica um pouco distante, porque eu não sei se eu tenho à noite. Eu tenho agora. Lidar com Jesus, com esse senso de urgência, muda a dinâmica da nossa história. Porque não é assim, depois que eu terminar a faculdade, entendeu? Você não tem depois que você terminar a faculdade. Depois que eu for promovido, depois que eu casar, depois que eu tiver meus filhos, você não tem isso, amigo. Não existe essa promessa. O que você tem é hoje. Basta o hoje. O amanhã é apenas uma possibilidade. E se esse amanhã tornar-se hoje, se a gente chegar até amanhã, é a dádiva de Deus mais uma vez sobre nós. É a misericórdia de Deus se renovando por mais um dia, porque nós não merecíamos mais um dia de vida, e a sua misericórdia possibilitou que assim o tivéssemos. Quando Jesus olha para mim e para você e ele diz, siga-me, e aqui não me parece um convite apenas à conversão, embora isso está implícito, mas o seguir a Jesus é o convite do discipulado. Isso demanda uma resposta. Em segundo lugar, por mais óbvio que pareça aqui, não apenas demanda uma resposta, mas demanda prontidão. Por quê? Porque é agora. Aliás, tem outras histórias, outras narrativas no Evangelho de situações semelhantes. Há um momento onde um jovem chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero te seguir. Jesus fala, então venha. Ele fala, não, mas primeiro eu preciso cuidar de algumas coisas. Primeiro eu preciso voltar para casa. Primeiro eu preciso sepultar meu pai. Primeiro eu preciso lidar com algumas demandas da vida. O que ele está dizendo é, eu quero o Senhor, mas não agora. Dá para esperar? Não. Será que tem como Deus esperar a humanidade tomar uma decisão? Deus é longânimo, Ele nos espera de fato, e essa é a percepção da nossa vida. Se Ele não houvesse esperado, nenhum de nós estávamos aqui. Mas aqui a conversa é outra, que o convite demandava prontidão. E esse jovem que fala, me deixa sepultar, me deixa cuidar da vida, me deixa fazer outra coisa. Jesus fala, não vai dar. Não vai dar, eu acho que você já tomou uma decisão. E se não há prontidão na resposta, não vai dar. Não apenas demanda resposta e demanda prontidão, mas demanda entrega total. Porque o que Jesus está dizendo é, pare tudo o que você está fazendo. Eram pescadores, estavam ali no ofício. Pare a sua vida. Pare o que você está fazendo agora. E me siga. Seguir a Jesus, não há nada mais radical do que isso. Porque a sociedade, a cultura, o mundo, a maneira como nós funcionamos, tudo choca com a perspectiva do discipulado. Se você vai seguir a Jesus de verdade, meu amigo, você vai tratar as pessoas de outro jeito.
Porque a sociedade manda você devolver o tapa quando você tomar um tapa. Jesus manda você ficar quieto. Seguir Jesus é acolher sobre si o ônus da relação. A sociedade fala, é olho por olho, é dente por dente. Então você me ofendeu, eu vou te ofendo. Jesus, ele fala que nós devemos amar nossos inimigos e orar por eles. A sociedade fala que nós temos que nos relacionar como base de troca. Você me ama, eu te amo. Você faz mal, eu faço mal. Jesus fala, não é nada disso. Os pagãos vivem assim. Quem vive com Jesus, quem vive comigo, quem vive na relação com Deus, vive de outra maneira. Já não está olhando por aquilo que o outro pode dar para ele, mas está olhando como Deus pode se manifestar através de si para abençoar o outro. Muda a maneira como a gente faz negócios. Quem segue Jesus já não consegue explorar mais ninguém. Já não consegue tirar vantagem do outro. É no mínimo justo. Muda tudo, entendeu? Ou seja, demanda uma entrega total. É por isso que Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, na época da Alemanha nazista, ele diz que o discipulado é de graça, mas ele lhe custa a vida. Ainda no versículo 17, o convite de Jesus traz também consigo uma promessa. Me siga e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, junto com a convocação que Jesus nos faz, há também, em primeiro lugar, um anúncio de transformação. Não é me siga e vocês serão pescadores de homens. É me siga e eu os farei pescadores de homens. A função de vocês, e isso é tão importante, gente, porque às vezes nós ficamos presos na indignidade do nosso ser, e na incapacidade que nós pensamos ter, e, portanto, nós não conseguimos viver a plenitude do Evangelho. É mais ou menos assim, eu não sei muito o que fazer, eu não tenho muito o que fazer, eu não sei por onde começar, eu quero servir a Deus, mas não sei como, não consigo, não dou conta. Eu quero falar de Jesus, não sei como falar de Jesus, já se pegou nisso? Então, a convocação de Jesus traz também consigo, em primeiro lugar, um anúncio de transformação. A função de vocês é me seguir. E a minha função é torná-los algo diferente do que vocês eram antes de me conhecerem. Não é vocês serão, é eu os farei. A obra é minha, basta a entrega. Porque é impossível nós sermos os mesmos depois de termos conhecido Jesus. Sim, nós ainda temos falha, porque o nosso processo, que a Bíblia chama de um processo de santificação, é de fato essa caminhada diária, progressiva, onde cada vez mais nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança do Filho, à imagem e semelhança de Jesus. Mas é um processo. Eu vou parecendo cada vez menos com aquilo que eu era, cada vez mais com aquilo que Jesus é. É um processo. Portanto, eu ouso dizer que nesse processo, não apenas nós precisamos ser graciosos com os outros, por saber que eles estão nesse processo, mas ouso dizer que graciosos até conosco, entendendo que a gente ainda não chegou lá. Entendendo que a obra de Cristo ainda não foi finalizada nas nossas vidas. Não apenas um anúncio de transformação, mas quando Jesus diz, eu os farei pescadores de homens, isso é tão importante. Há aqui também a certeza do envio. Eu vou tornar vocês uma coisa diferente. E isso vai cumprir um propósito. Pescadores de homens. E eu consigo ver também pelo menos mais 3 coisas só a partir dessa expressão. Primeiro, o que Jesus está dizendo para nós é: vocês me seguirem não implica um benefício apenas a vocês mesmos. Você quer ver uma igreja que não é saudável, é uma igreja que só pensa em si. Você quer ver uma igreja definhar? Pode ser uma mega estrutura. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, ela pode ter gente saindo pela tampa. Ela está definhando. O pior ainda é que ela não sabe. É essa mensagem de julgamento que Jesus profere sobre uma das igrejas do Apocalipse, que se acha rica, que se acha viva e que se acha famosa. Jesus olha e diz, você é pobre, cego e nu.
Aquilo que você projeta para os outros não é aquilo que eu vejo na essência de quem você é. O que Jesus está dizendo é: tua aparência engana. Você quer ver uma igreja que não entendeu o Evangelho, é uma igreja onde as pessoas que frequentam esse ambiente só pensam em si. Para ficar mais fácil de entender, por que é que você segue a Jesus? Se a tua resposta for qualquer outra, senão eu sigo a Jesus por quem Ele é, ponto. Há uma distorção do Evangelho. Porque se você segue a Jesus para Ele melhorar teu casamento, você não segue a Jesus, você segue um conselheiro, um terapeuta de casais. Se você segue a Jesus para Ele tirar teus filhos, seja da droga, da criminalidade, ou talvez nada tão grave assim, mas para melhorar a vida do teu filho, você não está seguindo Jesus, você está seguindo alguém que pode dar um jeito no teu filho. Se você segue a Jesus sabendo que de repente Ele pode melhorar a condição financeira da tua vida, você não segue a Jesus, você segue um agiota, você segue um banqueiro, você segue alguém que... um consultor financeiro que vai dar conta de melhorar a tua história. A pergunta é: Jesus, Ele pode fazer tudo isso? Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus pode dar jeito no teu casamento, Jesus pode dar jeito no teu filho, Jesus pode dar jeito nas tuas finanças. Mais do que isso, Jesus pode dar jeito até em você. Só que não é por isso que nós o seguimos. Nós seguimos a Jesus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nada fora dEle. Não há vida fora dEle. Não há caminho para o Pai fora dEle. Não há amor fora dEle. Não há salvação fora dEle. Deus é amor. Ele nos amou. Por que eu sigo a Jesus? Porque eu quero retribuir. Eu quero conceder de volta. Eu quero viver a minha vida em resposta ao amor que Ele dedicou a mim. Qualquer outra coisa é reduzir o Evangelho aos nossos próprios egoísmos e paixões. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas que estão trazendo para Jesus não respostas, mas demandas. Quando foi a última vez que você orou perguntando: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Porque a oração mais comum é o que a gente quer dele. O que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de nós? O que Jesus quer dessa igreja? Essa oração que a gente tem que fazer. E aí, claro que a gente pode pedir. É claro que a gente deve pedir. Mas a gente precisa entender esse equilíbrio do que é evangelho e do que significa ser um discípulo de Jesus. Porque seguir a Jesus não implica um benefício apenas a nós mesmos. Eu creio que a gente precisa restaurar. A gente estava na conferência de liderança da Calvary essa semana, e nós tivemos um painel. Eu acho que eu falei isso. Acho que eu não só pensei, eu acho que eu falei. Que nós precisamos restaurar um conceito que é o que nós chamamos de sacerdócio universal dos santos. Era um dos gritos dos reformadores. Porque quando a igreja institucionalizada da época, no século XVI, dizia que aqueles que podiam servir a Deus e fazer a obra de Deus eram apenas os sacerdotes, Martinho Lutero e todos os outros que o seguiram disseram: não. A palavra de Deus diz que nós somos um reino de sacerdotes. É isso que o Pedro vai falar na sua carta. Que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as gloriosas riquezas de Jesus Cristo. Nós vivemos num país de uma herança religiosa muito forte. De um cristianismo que não necessariamente vem estabelecido de Jesus, mas vem de Roma. E aí o que acontece é que a gente fica com essa ideia, e trouxemos isso de alguma forma também para o protestantismo, para as igrejas evangélicas, de que assim, fazer a obra de Deus é coisa de pastor e missionário, só. Mas Jesus nos chamou a todos nós e disse: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Siga-me, primeiro ponto. E me seguir não vai beneficiar apenas a você mesmo. Eu quero que ao você me seguir, outros possam ser abençoados através da sua vida.
Spurgeon disse uma frase fortíssima que de vez em quando eu a cito novamente. Spurgeon, que foi chamado de o príncipe dos pregadores, uma maneira de dizer que ele foi um dos mais incríveis de toda a história. Ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu leio um texto desse e eu tenho a tendência de perguntar qual dos dois eu tenho sido. Número 2, quando Jesus fala pescadores de homens, o que ele está dizendo? Ele está olhando para pescadores. Literalmente ele está diante de pescadores. Então, quando ele faz esse convite, ele está dizendo: eu não vou anular o que vocês são, eu vou potencializar o que vocês são para a glória do Pai. Então Jesus usa o ofício desses homens para trazer um senso de missão e vocação. Eu falava, também essa semana eu tive várias conversas, eu falava com alguém que demonstrou um senso de vocação a partir do seu ofício. E pediu oração, dizendo: olha, eu assumi um posto, eu assumi uma função de coordenação na cidade, na minha área de abrangência. Me parece que é maior do que eu posso dar conta, me parece que é maior do que eu mesmo, me parece que é difícil demais. Mas eu sei que Deus me botou ali para fazer a diferença. Eu falei: é isso mesmo, o nome disso é vocação. Quando você tem uma vocação, você não desenvolve a vocação porque é fácil. Quando você tem uma vocação, você não desenvolve a vocação por aquilo que você vai ganhar. Aliás, o senso de vocação é quase que inversamente proporcional ao ganho. É mais ou menos assim: você poderia ganhar mais fazendo outra coisa que não é tua vocação. Vocação é isso. É essa força que vem do próprio Deus, que nos impulsiona para ser aquilo que fomos criados para ser. Volto à ideia de pastores, missionários, pessoas que estão no ministério em tempo integral. Às vezes parece que é quase que uma categoria diferente de cristãos. Não é, meus irmãos. Nós temos o corpo de Cristo e cada um de nós somos um membro participante desse corpo. As funções só são diferentes. Não há ninguém maior ou menor, porque só tem um cabeça, que é Jesus Cristo. O resto é tudo membro. Tudo membro. Eu e você somos membros, só tem um cabeça. E o porquê é importante entender isso? Falava com o Tiago essa semana, ele falou: Diego, quando nós falamos de uma igreja missional e não apenas uma igreja missionária, isso não pode gerar uma confusão no sentido de que agora as pessoas podem pensar então que não tem que ir para outros lugares, ou seja, não se transformar em missionários. Eu falei: de modo algum, é pelo contrário. Você não diminui a preciosidade da vocação missionária, você só eleva a vocação missionária a toda a comunidade. É mais ou menos assim. Alguns de nós Deus vai chamar para situações muito pontuais e específicas, na área da abrangência da missão através do exercício ministerial. Ou seja, alguns de nós serão pastores, alguns de nós serão missionários, alguns de nós irão para outras cidades, para outros estados, quem sabe para outros países, porque assim Deus os chamou, e isso é precioso. Mas quando eu digo alguns de nós, quem sabe isso vai representar, não sei, falando assim, uma estimativa alta, 10% da nossa comunidade, quem sabe? 10% de uma igreja vai para outra cidade, outro estado, outro país, missões transculturais. Assim, 10% estou falando assim, é uma estimativa grande. E os outros 90%? A gente fica olhando como espectadores o cumprimento daquele que foi para exercer a missão? Não. Todos nós somos missionários onde nós estamos. E me parece interessante que Jesus fala de uma maneira que esses pescadores iam entender. Vou transformar vocês em pescadores, só um tipo diferente. O que você faz? Você é dona de casa? Seja uma dona de casa para a glória de Deus. Você é um professor? Seja um professor missionário para a glória de Deus. Você é um advogado? Seja um advogado missionário para a glória de Deus. Você é um empresário? Seja um empresário missionário para a glória de Deus. Você é pai, você é mãe? O que você faz? Use teu ofício para o cumprimento da missão para a glória de Deus.
A terceira coisa que eu vejo nessa segunda expressão de Jesus é como se ele estivesse dizendo: a mesma avidez que você tinha para pegar peixe, para ganhar peixe, agora você vai ter para ganhar gente. A mesma motivação, a mesma alegria, o mesmo esforço, o mesmo desejo que você tinha para pegar peixes, sua vida girava em torno disso, agora sua vida vai girar em torno da missão. Que agora você vai pescar gente, simbolicamente falando. E mais uma vez eu me lembro do apóstolo Paulo, agora em 1 Coríntios 9, versículos 19 a 24. Ele diz: porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus. Então, é mais ou menos assim. Para quem cria na lei, eu me relacionava mais ou menos como eles são. Para que não me vendo como um estranho, como um alienígena, como um estrangeiro, eles pudessem enxergar em mim alguma confiança e eu pudesse assim proclamar o Evangelho. Para aqueles que não têm lei nenhuma, eu não chegava como um judeu radical, eu chegava mais ou menos como alguém que não tem lei nenhuma, embora eu tenha os princípios da lei de Deus na minha mente e no meu coração. Para quê? Para que dialogando com eles eu pudesse também, de alguma maneira, ganhá-los para Jesus Cristo. Esse louvor de hoje ele foi simbólico, porque nós louvamos a Deus através de ritmos e instrumentos que nos são muito característicos da nossa região. A simbologia disso, ou algumas das simbologias, né? Talvez uma delas é dizer que não existe ritmo cristão. Só funk. Funk nasceu no inferno mesmo. O resto, assim, qualquer ritmo dá para louvar a Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, para fazer cair qualquer preconceito que se estabeleça no nosso coração. A segunda coisa, a segunda mensagem é que isso carrega um diálogo cultural. Eu dei um oi para o Wagner aqui mais cedo. Falei: e aí, Wagner, você gosta de uma viola? Ele: nossa, quando eu fiquei sabendo, eu gosto. Pronto. O Wagner é da nossa comunidade, mas a gente incentivou pessoas, sobretudo o culto da noite ainda tem uma frequência bem maior de pessoas, eu não tenho dúvida que haverá convidados. A gente está tentando pescar, entendeu? De repente um louvor como esse nada mais é do que uma isca. Para quê? Para ganhar gente. Por quê? Porque nossa missão é essa. Pronto. Agora a gente entendeu que tudo o que fazemos deve ser feito intencionalmente para que as pessoas sejam expostas a Cristo Jesus. Portanto, quanto do nosso tempo nós temos dedicado a intencionalmente revelar Jesus, ao cumprimento daquilo que a gente chama de a grande comissão? É sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã. O texto segue do 18 ao 20, que em resumo o que vai acontecer aqui é que a mesma coisa que aconteceu dos versículos 16 e 17 acontece com outros dois irmãos, dos versículos 18 a 20. Tiago e João tinham outros planos, mas também recebem o convite de seguir Jesus e também abandonam tudo, abandonam seus planos em prol do discipulado com Jesus Cristo. Aqui eles tinham uma pequena empresa de pesca, isso significa que eles deixam seu pai, deixam sua família, como alguns de nós já fez. Deixam seus empregados, e deixar um empregado aqui é a manifestação de que nós cremos que Deus é o nosso provedor. Deus é aquele que cuida de nós. Às vezes nós temos a tendência de pensar que nós é que cuidamos de nós mesmos. É claro que nós temos que ser responsáveis em trabalhar. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que não trabalhe, não coma. Então vai trabalhar, meu amigo. Porém, se nós podemos levantar todos os dias, tendo fôlego de vida, para produzir alguma coisa, isso é a manifestação da graça de Deus.
Existe algo em comum no chamado desses homens. E esse algo em comum é o chamado dos discípulos de Jesus Cristo. É também o nosso chamado. É um chamado à renúncia. É um chamado que se manifesta de diferentes formas para diferentes pessoas, através de diferentes dons e diferentes oportunidades, mas sempre há o que haveremos de renunciar em prol do Evangelho. Abraham Kuyper disse: não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, o que significa ser um discípulo de Jesus? Como é que se configura o chamado que continua o mesmo até hoje para mim e para você? Número 1, me siga. Número 2, ao me seguir, vá alcançando outros pelo caminho. Que Jesus nos ajude a cumprir o nosso chamado. Amém? Quero chamar mais uma vez o pessoal do louvor. Senhor